O extrato bancário tinha menos R$ 42. Patrícia olhou para o número na tela do celular e depois para o calendário. Dia 8 de março de 2022. Faltavam 22 dias para o próximo salário e ela tinha menos R$ 42 na conta. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez que ela ficou parada, olhando para o número, sem tentar explicar por que tinha acontecido. Sem pensar no aluguel que subiu, no ex que foi embora sem pagar a metade do mês, na crise, no mercado, no governo, no dólar. Só ela. E menos R$ 42. Patrícia tinha 36 anos. Trabalhava como supervisora de atendimento numa empresa de telecomunicações e ganhava R$ 4.300 por mês. Não era fortuna, mas era acima da média brasileira e deveria ser suficiente para viver bem. Mas Patrícia não vivia bem. Vivia no limite, todo mês. 3 cartões de crédito, todos no limite. Um empréstimo pessoal que havia 2 anos ela pagava sem ver o saldo diminuir, porque a taxa de juros comia mais do que a parcela abatia. O nome no SPC desde novembro do ano anterior, por causa de uma fatura de cartão que ela não conseguiu honrar. Ela sabia que era problema, mas sempre tinha uma explicação. Um mês que foi diferente, algo que apareceu e atrapalhou. Até o dia 8 de março. Mas sempre tinha uma explicação. Aquela noite, Patrícia foi na casa do pai, seu Carlos, um aposentado de 64 anos que morava num sobrado pequeno no mesmo bairro dela. Ela foi lá pedir dinheiro emprestado. De novo, seu Carlos ouviu tudo. Patrícia explicou a situação. Prometeu pagar em 3 vezes. Disse que dessa vez seria diferente. O pai ficou quieto por um tempo. Depois se levantou, foi até a gaveta da escrivaninha da sala, tirou um envelope e colocou na mesa, na frente de Patrícia. Foi até a gaveta da escrivaninha da sala. O que é isso? Patrícia perguntou. Isso abre.b. Patrícia abriu. Era uma folha dobrada, manuscrita, com a letra de seu Carlos. Data: novembro de 2008. Era uma folha dobrada. Era um orçamento. O salário de seu Carlos naquele mês, R$ 1.200. As despesas listadas uma a uma. Aluguel, água, luz, gás, mercado, ônibus, remédios da mãe de Patrícia que estava doente na época. Total, R$ 1.098. Sobrava R$ 102. E embaixo, com letra menor, estava escrito: os 10% guardados, R$ 12. Fundo de emergência atual, R$ 78. Patrícia ficou olhando para a folha. Sobrava R$ 102. E embaixo, com letra menor, estava escrito: os 10% guardados, R$ 12. Eu ganhava R$ 1.200. Seu Carlos disse: você ganha 4 vezes mais e esta me pedindo emprestado. Não foi dito com crueldade, foi dito com amor. Com a dor de um pai que vê a filha se afogando e sabe que mais dinheiro não é a resposta. Eu não vou te dar dinheiro hoje, Patrícia. Não porque não tenho, porque não é isso que você precisa. Patrícia foi embora com o envelope na bolsa e sem o empréstimo. Chorou no caminho. De raiva primeiro, depois de vergonha, depois de algo que ela não sabia nomear ainda. No dia seguinte, ela abriu uma planilha no computador do trabalho na hora do almoço. Pela primeira vez na vida, escreveu tudo. Tudo mesmo. Salário, cada conta, cada fatura, cada parcela, cada assinatura de streaming que ela nem lembrava que tinha. Cada pedido de aplicativo, cada cafezinho. O total de saídas era R$ 4.680. Ela ganhava R$ 4.300. Patrícia ficou olhando para a planilha. Ela gastava R$ 380 a mais do que ganhava. Todo mês, há anos. Patrícia ficou olhando para a planilha. Eu sou idiotã, ela disse em voz alta, sozinha na sala de almoço. Mas não era idiota, era desinformada. E agora sabia. E saber e o primeiro hábito. Patrícia ligou para a irmã Diana naquela semana. Diana, 41 anos, professora,
Nunca tinha sido rica, mas nunca tinha ficado no vermelho. Patrícia sempre achou que era sorte, ou que o marido de Diana ajudava mais, ou que Diana não curtia a vida como ela. Diana, 41 anos, professora, nunca tinha sido rica, mas nunca tinha ficado no vermelho. Patrícia sempre achou que era sorte. Você tem planilha de gastos? Patrícia perguntou. E desde os 23 anos, Diana respondeu. Quer que eu te ensine? Passaram um sábado inteiro juntas. Diana ensinou Patrícia a separar gastos fixos de variáveis, a identificar os vazamentos, as pequenas despesas invisíveis que somadas destruíam o orçamento, e a calcular o custo real de cada dívida com juros. Quando Patrícia viu quanto já tinha pago de juros no empréstimo pessoal nos últimos 2 anos, sentiu o estômago virar. Gi, eu paguei quase R$8.000 de juros, ela disse. E ainda devo o mesmo valor do empréstimo original. E isso que os juros compostos fazem quando trabalham contra você, Diana disse. A pergunta é, você quer que eles trabalhem para você ou contra você? Os próximos 6 meses foram duros. Patrícia cancelou 2 assinaturas de streaming, parou de pedir delivery durante a semana, vendeu um notebook velho e um par de tênis que usou 3 vezes e negociou a dívida do SPC com 70% de desconto numa feira de renegociação. Patrícia cancelou 2 assinaturas de streaming. Pagou a primeira dívida menor pelo método Bola de Neve. Quando a primeira dívida zerou, ela olhou para o número e chorou. Não era muito, era R$42 de dívida, mas era a primeira vez em anos que um número estava zerado. Em agosto de 2022, Patrícia foi a uma palestra gratuita de educação financeira no Sesc do bairro. Foi por acaso, viu o cartaz na farmácia e entrou sem expectativa. A consultora que apresentou a palestra se chamava Roberta, 45 anos, direta e sem enrolacal. Tem alguém aqui que poupa antes de gastar? Roberta perguntou para a plateia. Poucas mãos levantaram. Patrícia não levantou. O Brasil inteiro poupa o que sobra, Roberta disse. E quase nunca sobra nada, porque o dinheiro que fica disponível sempre encontra uma forma de ser gasto. A única forma de poupar de verdade e pagar a si mesmo primeiro. Patrícia anotou aquilo num papel de bala que tinha na bolsa. Pagar a si mesma primeiro. No mês seguinte, no dia do salário, antes de pagar qualquer conta, ela transferiu R$200 para uma conta separada. Uma conta que ela chamou de Boeus. Não podia mexer. Era dela. Era o começo. No mês seguinte, no dia do salário, antes de pagar qualquer conta, ela transferiu R$200 para uma conta separada. Em 2023, Patrícia estava com o nome limpo. As 3 dívidas dos cartões tinham sido renegociadas e 2 já estavam quitadas. O empréstimo pessoal ainda existia, mas com um saldo 30% menor do que um ano atrás. E ela tinha uma reserva de emergência de R$1.200. Não era muito, mas era a primeira vez na vida adulta que ela tinha dinheiro guardado que não era para gastar no mês seguinte. E ela tinha uma reserva de emergência de R$1.200. Seu Carlos foi visitá-la numa tarde de abril. Viu a planilha aberta no computador e o caderninho de anotações de gastos em cima da mesa. Você está diferente, ele disse. E tô aprendendo tarde, ela respondeu. Não existe tarde quando você ainda tem tempo, seu Carlos disse. Pegou o envelope de 2008 da bolsa e disse, guarda esse para quando você tiver filhos e eles te pedirem dinheiro emprestado. Se tô aprendendo tarde, ela respondeu. Em janeiro de 2024, Patrícia fez o primeiro investimento da vida. R$150 num CDB de liquidez diária. Rendimento pequeno, mas ela ficou olhando para a tela toda semana só para ver os centavos crescendo. O parecem centavos atuar, ela disse para Diana numa ligação.
É só os juros compostos trabalhando para você dessa vez. Diana respondeu. Patrícia sorriu. Parecem centavos a toar, ela disse para Diana numa liga cal. Hoje Patrícia tem 38 anos. Nome limpo, reserva de emergência de R$4.000, 2 cartões de crédito. Investe todo mês, mesmo que seja pouco. E tem uma planilha que atualiza toda domingo à noite com uma caneta vermelha. 2 cartões de crédito. Um deles ela cancela assim que terminar de usar o limite renegociado. Investe todo mês, mesmo que seja pouco. Não ficou rica, não ganhou na loteria, não recebeu herança. Só parou de culpar o salário, parou de gastar o que não tinha. Começou a ver para onde o dinheiro ia e decidiu que ia começar a decidir. Só parou de culpar o salário. O envelope do pai ainda está na gaveta dela. Ela abre de vez em quando, não para se envergonhar, mas para lembrar que R$102 de sobra e mais do que suficiente, desde que você saiba o que fazer com eles. Para lembrar que R$102 de sobra e mais do que suficiente, desde que você saiba o que fazer com eles. Se a história de Patrícia tocou seu coração, deixa seu like para que mais pessoas que estão no vermelho todo mês encontrem esse vídeo antes de desistir. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias reais. E me conta nos comentários qual é o hábito financeiro que você vai começar a praticar a partir de hoje. Escreve aqui. Esse compromisso público pode ser o começo da sua virada. E se você conhece alguém que ganha bem, mas nunca tem dinheiro, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o envelope que essa pessoa precisava receber hoje.